Olá pessoal, como é que estão, a família? Espero que estejam todos bem, com saúde, né, da melhor forma possível. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria, né, de uma forma à distância, né, não tem outra solução. Vou estar fazendo uma videoaula hoje sobre o surgimento da sociedade capitalista, né, que vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vou falar um pouco sobre algumas características fundamentais, né? E depois a gente vai falar um pouco também sobre a parte histórica e depois voltando de novo com as características principais, tá? Vai ser postado para vocês o link, vai estar no YouTube e aí vocês vão acessando conforme vão conseguindo, já juntamente com a matéria de apoio, com o material de apoio que foi postado para vocês no Google Sala de Aula, tá certo? Então vamos iniciar a nossa nova matéria, né, chamado O Trabalho na Sociedade Capitalista. Tá? Nós terminamos então a última parte que nós conseguimos falar, foi sobre o trabalho na sociedade feudal. Né? Iniciamos com a sociedade tribal, com o modo tribal de produção, né? Lembrando que era um modo de produção que visava apenas a subsistência, né? Ou seja, só trabalhava e produzia o necessário, né? Sem a necessidade e sem o objetivo de acumular ou guardar ou comercializar, né? Apenas para sua sobrevivência, né? Onde não havia divisão de trabalho, todos faziam a mesma coisa, do mesmo jeito. A única separação que havia era por gênero, né? Mulher fazia uma coisa e o homem fazia outra. Depois nós falamos um pouco sobre a sociedade feudal, né, onde vai surgir um outro tipo de trabalho, um trabalho onde vai haver uma divisão já do trabalho, onde havia os camponeses que trabalhavam com a terra, né, poderiam viver na terra, mas nunca possuí-la, e havia o senhor feudal, o personagem principal dessa época, né, que detinha todo o poder sobre os seus trabalhadores, os servos, né? A economia era basicamente agrícola, né? O trabalho era assim, o recebimento pelo seu trabalho basicamente era por proteção, né? E acolhimento na terra, né? Naquele espaço determinado, né? Então era uma troca e essa troca era o trabalho obrigatório e mais os pagamentos de impostos, né? Isso aí foi ao longo do tempo, durante aí 300 anos, o modo servil imperou na forma de produção. Eu não vou recapitular muitas coisas, senão a aula fica muito extensa, mas só para a gente entender que nós tivemos agora duas formas principais de trabalho, o trabalho tribal, o trabalho no servil, na época do feudalismo, e agora nós vamos falar sobre o trabalho assalariado, ou seja, a mudança da forma de trabalho. Né? Então nós vivemos numa sociedade capitalista, tá? O mundo é capitalista. É claro que não dá para falar que toda sociedade capitalista é igual, né? Há alguns países que se dizem socialista, como Coreia do Norte, Cuba, né, Venezuela, alguns outros países que se dizem não capitalista, mas isso é só uma questão política, o modo de trabalho, a forma como ele trabalha, produz os seus materiais, é uma forma capitalista, a redistribuição, né, disso tudo é de uma forma capitalista. Né? Então, na verdade, esses países que se autodeclaram socialista é só uma questão política e não uma forma de produção socialista, tá certo? Então, há várias sociedades capitalistas no mundo, né? O mundo é capitalista, porém as diferenças são muito grandes entre uma sociedade e outra. Né? Podemos usar como exemplo o Brasil. O Brasil é um país capitalista, mas quando nós comparamos, por exemplo, com a Alemanha, né, Canadá, né, e outros países da Europa, a gente percebe que não é a mesma coisa. Né? Nós vivemos no mesmo modo de produção, mas a questão da exploração do trabalho, a redistribuição de renda, né, a divisão, né, social do trabalho, ela é muito diferente. Né? Lá há uma sociedade capitalista
mais justa, de uma certa forma, né? E o Brasil, como outros países de terceiro mundo, vive uma sociedade capitalista extremamente desigual, com grande acúmulo de renda de poucas pessoas frente à grande maioria, tá? Agora, o que é igual entre elas, né? O que faz delas serem idênticas de uma forma geral? É a forma como a produção material se desenvolve. Né? Ou seja, como produz as coisas, como se faz as coisas, como fabricam as coisas, né? E o que é igual, né? A divisão do trabalho e o uso de máquinas, né? Nós vivemos uma sociedade onde a produção, basicamente a sua totalidade é feita por máquinas, né? Muito pouca coisa é feita de forma artesanal, muito pouca coisa, não dá nem para contar isso como uma forma de produção, né? Então, basicamente, utilizamos máquinas para fazer a produção e dividimos a nossa produção em várias partes, né, mecanizadas. Então, basicamente, a sociedade vive desta forma, tá? As três características principais da sociedade capitalista, tá, que é o que define uma sociedade capitalista, primeiramente, a característica principal e mais marcante, a questão da presença da propriedade privada. Né? Então, ou seja, uma propriedade que não pertence ao Estado, e sim ao indivíduo ou a uma instituição. Tá? O que é uma propriedade privada? Aquilo que é meu, aquilo que eu comprei, aquilo que eu posso vender, aquilo que eu posso fazer o que eu quiser com ela, né, de uma certa forma. Né? Então a propriedade privada é a principal característica mais marcante da sociedade capitalista. A segunda grande característica é o trabalho assalariado, ou seja, todo trabalhador ele ganha um salário em compensação ao seu serviço. Né? Muito ou pouco, dá para viver ou não dá para viver, é uma outra questão, mas todos recebemos uma determinada remuneração por aquilo que fazemos, tá certo? Diferentemente do feudalismo, onde não havia essa remuneração. Né? Então o trabalho assalariado é uma outra característica importante. E a terceira característica importante da sociedade capitalista é a questão da divisão social do trabalho. Né? De que forma? Primeiro, a divisão propriamente do trabalho, né? Cada um faz uma coisa. Né? Então há uma divisão de funções muito determinadas. E a divisão social são trabalhos que têm uma importância maior do que as outras. Né? E a partir dessa importância vem também a própria valorização da sua remuneração. Tá? Então essas três características são extremamente marcantes no capitalismo. Tá? Então falar rapidamente um pouco sobre o histórico do capitalismo. Ele surge, né? O surgimento do capitalismo, historicamente dizendo, ele se dá na Europa, né? Basicamente na Inglaterra. Claro que não é uma coisa inventada, né? O capitalismo ele vem a partir de várias transformações históricas que não dá para detalhar muito aqui, né? Porque isso na aula de história vocês acabam abordando com mais detalhes, né? A partir de muita revolução, de muita disputa política, muita disputa de poder. E ele surge na Inglaterra, tá? Ou como podemos dizer, é lá o primeiro país onde todas as principais relações, dessas três principalmente que eu falei anteriormente, se desenvolve. Né? Surgimento da propriedade privada, o trabalho assalariado, a divisão social do trabalho, né? Tudo isso acontece primeiramente lá na Inglaterra. Tá certo? Então, dessa forma, pessoal, nós podemos afirmar com o capitalismo o que o capitalismo faz com o trabalho, né? Basicamente transforma ele o trabalho em força de trabalho, ou seja, numa mercadoria, né? Uma mercadoria onde você vende ou compra, né? Não é como aquele trabalho que era para subsistência, onde você não vendia para ninguém. Todo o seu trabalho, o resultado do seu trabalho era a sua própria fonte de alimento, de produção. Né? As pessoas produziam a sua casa, suas roupas, né? Trocavam, basicamente faziam trocas. Né? Não havia um dono do seu modo de produção. O senhor feudal ele cobrava impostos, né? e outras coisas.
E agora não, agora nós temos na sociedade capitalista, né, o trabalho como uma força de trabalho, como se fosse uma mercadoria. E os trabalhadores, tá, para que isso acontecesse, né, para que o trabalho se transformasse numa mercadoria, os trabalhadores eles foram desprendido, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele foi deslocado dos seus meios de produção. Né? O que significa isso? Antes o homem vivia na terra, ele produzia, ele fazia sua alimentação e tudo mais. Agora ele perde esse vínculo, ele é tirado do seu meio de produção, então para ele poder se alimentar, como hoje é uma principal característica, nós temos que trabalhar para alguém para ganhar um certo dinheiro, uma certa remuneração para poder comprar aquilo para a gente comer, né? A casa para a gente morar, ou o que é que seja. Né? Se antes nós produzíamos, hoje nós temos que trabalhar para poder comprar. Então se você quiser tomar leite, você tem que ir ao mercado comprar um litro de leite. Se você quiser comer alguma coisa, você tem que ir ao mercado. Ninguém produz o seu alimento, ninguém produz a sua roupa, ninguém faz a sua casa. Né? Então a gente precisa do trabalho para poder estar subsistindo, né? Para poder comer, poder se alimentar, poder se vestir e tudo mais, tá certo? Diferentemente de antes, tá? Então isso tudo, como eu havia falado, acontece na Inglaterra, o primeiro país a ter as características principais do capitalismo, né? E por que aconteceu lá, né? Um ponto importante. Primeiro, por causa de uma política que teve dois estágios, tá? Que foi, primeiro, o cercamento, depois a expulsão, tá? O que quer dizer isso? Né? A Inglaterra, no século XVIII, ela começou a fazer uma política de cercar as terras comunais, onde as pessoas viviam, há gerações e gerações viviam lá, cercaram essas terras, um grupo restrito e pequeno de pessoas se autoproclamaram dono da terra, uma parceria junto com o Estado que estava surgindo naquele momento. Então eles se autoproclamaram donos da terra, cercaram essas terras, né? Aí a partir do momento do cercamento a pessoa vai dizer o que está ali dentro é meu, aí vai surgir a propriedade privada, e aquelas pessoas que moravam lá, né, foram expulsas logo depois, para que essas pessoas pudessem estar fazendo basicamente a criação de ovelhas. Por que ovelhas? Porque com as primeiras indústrias, as indústrias ainda no começo, ainda não de uma forma meio artesanal ainda, foi a primeira indústria a surgir, foi a indústria têxtil. Então a matéria-prima era a lã. Então a produção de tecido foi a primeira grande área da industrialização, né, da pré-industrialização. Então os proprietários cercavam essas terras e fechavam elas para criar ovelhas e expulsavam essas pessoas sem dizer ao menos o porquê estava acontecendo isso. É claro que como elas foram expulsas, elas não tinham para onde ir. Então para onde que elas começaram a ir? Para as cidades. Né? Nós temos várias obras retratando esse episódio. Né? Nós temos a Utopia de Thomas More, que vai detalhar muito bem essa época, né? As pessoas saindo das suas terras sem levar nada, não tinha simplesmente nada, apenas algumas coisas que eles poderiam carregar. Né? E agora, como eles não produziam os seus alimentos, passavam por grandes momentos, né? Viveu nessa época um grande momento de muita fome, de muita miséria. Né? Tem inclusive outra obra, Os Miseráveis, de Victor Hugo, também retrata esse episódio. Né? Realmente foi uma época onde as pessoas passaram grandes dificuldades, né? Muito problema, porque elas foram expulsas da sua terra, onde ela só sabia trabalhar com a terra, e ela se vê de repente expulsa da sua terra, tendo que procurar os grandes centros, procurando aonde trabalhar. Né? É claro que muitas pessoas se aproveitaram disso, porque já que as pessoas não tinham nada, nenhum tipo de dinheiro, onde morar, o que comer e tudo mais,
eram oferecidos o trabalho basicamente a troco de nada, né? E os salários basicamente mal dava para sobreviver. Então realmente a miséria era a característica principal dessa sociedade pré-industrial, tá? Outras características importantes, outros fatos importantes que fez com que a Inglaterra fosse um país pioneiro no desenvolvimento da industrialização, né? A Revolução Industrial acontece na Inglaterra também, não só o surgimento do capitalismo, mas lá se dá muito por causa da Revolução Industrial, basicamente acontece lá, por 4 grandes motivos também importantes, além do cercamento e da expulsão. Primeiro, a questão dos tráficos dos escravos africanos. A Inglaterra, durante muitos séculos, né, foi o país que mais escravizou, né, aquele que tinha o maior comércio de escravos eram os ingleses, né? Eram grandes traficantes, grandes comerciantes de escravos, né? Principalmente depois com a descoberta das suas colônias, né? Os Estados Unidos é um exemplo importante, né? Os escravos eram mandados principalmente para a América do Norte para trabalhar, né, no chamado Novo Mundo, tá? A segunda questão importante é justamente essa que eu falei, que é a questão da descoberta, né, de novas terras, aonde eles se apropriavam dessas terras descobertas e exploravam essas colônias a todos os seus recursos naturais. Então, o tráfico de escravos, o descobrimento de novas terras, a exploração dessas colônias e a questão da guerra comercial, ou seja, o transporte de escravos, produtos e mercadorias, fez com que a Inglaterra fosse um dos países mais ricos, né, e com as pessoas mais ricas do mundo na época, tá? Todo esse dinheiro acumulado, por isso que eu acabei de falar, surgiu um fenômeno chamado a acumulação primitiva de capital. Tá? E o que é essa acumulação primitiva de capital? É a soma de todo esse valor que foi acumulado devido a esses fatos, e isso fez com que algumas pessoas, né, um grupo seleto de pessoas, ficassem extremamente ricos. E a preocupação maior deles era ficar mais ricos ainda. Então a maior preocupação que eles tinham era como fazer esse dinheiro aumentar, né? E aí, a partir desse acúmulo de dinheiro, eles vão ter um excedente, e esse excedente de riqueza eles vão começar a investir em tecnologia, né? E a ciência começa a surgir a partir desses patrocinadores, onde eles estavam querendo, a maior preocupação deles era como aumentar a produção, né? Como expandir a sua produção para poder comercializar mais. Tá? E aí vai surgir os chamados primeiros comerciantes. Os primeiros comerciantes. Aqui é muito importante a gente dizer, tá, que os primeiros comerciantes, eles são uma classe que surgiu muito antes disso que eu estou relatando para vocês, né? Só recuperar um pouquinho, quando a gente falou lá sobre os trabalhadores na sociedade feudal, existiam os servos e logo depois começou a existir os artesãos, né? O mestre de ofício, né? O aprendiz, né? E toda essa classe que começa a surgir. Quem era o mestre? Era o detentor de conhecimento. Então uma classe agora com conhecimento começa a surgir fortemente na Europa. E são eles que vão basicamente articular todas as revoluções que vão ter na época, né? E vão ser que serão, né, futuramente se chamar de burgueses, né? Então burgueses são essa classe, né, na qual pertence principalmente os artesãos, né, aqueles detentores de conhecimento, e eles vão comercializar, vão ser os primeiros comerciantes da época, tá certo? Esses primeiros comerciantes que conseguiram acumular muito dinheiro a partir do comércio, a partir do tráfico de escravos, os recursos que vinham das novas colônias, eles puderam estar financiando, e a partir desse financiamento organizar outras formas de trabalho, tá? Então esse financiamento, essa organização vai ser chamado de coordenação do processo de trabalho, novas formas de trabalho. Então essa coordenação, ela inicia com uma chamada cooperação simples,
aonde ainda existia o mestre, o oficial e o aprendiz, só que agora eles não trabalhavam mais dentro de casa, como era antes. Né? Ele tinha o seu negócio dentro de casa, normalmente o filho ajudava, né? o irmão, os filhos e tudo mais. Agora não, eles viram que essa forma de trabalho não crescia a produção. Porque basicamente eles trabalhavam para subsistência, né? Não produzia excedente. Agora eles vão financiar uma nova forma de trabalho. O que eles vão fazer? Eles vão separar um local específico, né? Vão comprar galpões e vão contratar esses artesãos, que antes ficavam dentro de casa, para trabalhar nesse determinado local. Qual é a diferença agora? Agora esses artesãos vão ter hora de trabalho, hora de entrada, hora de saída, né? Período do ano que tem que trabalhar, e tudo que tinha lá dentro não é mais dele. O financiador vai comprar toda a matéria-prima, toda a ferramenta, e ele vai ter que ir só no local e produzir essas mercadorias. Então ele já não é mais dono do seu próprio trabalho, e nem dono da matéria-prima, e nem dono das suas próprias ferramentas. Né? Então essa vai começar a surgir o quê? O que nós vamos conhecer futuramente de fábrica. É assim que vai acontecer, o processo vai ser dessa forma. Tá? A segunda forma que vem depois é a chamada cooperação avançada. O que é cooperação avançada? Não, agora, como o trabalho começa a se fragmentar, ou seja, antigamente o mestre fazia, e o aprendiz ajudando ele, né, fazia do começo ao fim, né, ele fazia todo o processo. Agora, com a organização do trabalho, o trabalho sendo dividido, né, você não precisa mais do mestre, você precisa de uma pessoa que saiba fazer operações simples. Então esse trabalho agora vai começar a ser dividido. Um exemplo, né? Um vai produzir a manga direita, outro a manga esquerda, um vai costurar a manga direita, outro vai costurar a manga esquerda, né? E um vai costurar o botão, outro vai colocar a bainha, e assim vai. Então, ou seja, você não precisa de uma pessoa com conhecimento amplo para produzir uma manga, ou colocar um botão, ou costurar uma gola. Então aqui começa a ver o que? A fragmentação do trabalho. Então o mestre, nesse momento, já não é necessário, muito menos o aprendiz que teria que estudar o ofício. E ele vai desaparecer e vai começar a surgir o que nós chamamos, né, vai resultar naquilo que nós chamamos de maquinofatura. Tá? Ou seja, o resultado desses dois processos, cooperação simples e cooperação avançada, vai surgir aquilo que nós chamamos de maquinofatura. Ou seja, o que é maquinofatura? Fatura é fabricar, máquina vem de máquina, ou seja, fazer com as máquinas, diferente de manufatura. Manufatura é o que era antes das máquinas. Manufatura é o que? Fatura, fazer, mano, de mãos, fazer com as mãos, fazer pelas mãos. Agora vai ter a maquinofatura, fazer com as máquinas. E aqui vai surgir uma nova técnica, né? Uma nova tecnologia, que é o que? O trabalho mecânico. E o que é mecanização? Né? O que é mecânico? O que é uma máquina? Toda máquina ela é mecânica. Tá? E o que significa isso? Tá? Mecânico significa um conjunto de várias ferramentas trabalhando ao mesmo tempo. Por isso que a máquina ela é muito mais rápida do que o homem. Nós não conseguimos trabalhar com diversas ferramentas ao mesmo tempo, uma coisa que a máquina faz. E as máquinas vão começar, a partir de agora, a tomar conta de alguns trabalhos manuais. E nesse momento, muitos dos trabalhos que existiam começam a desaparecer. É claro que outros tantos vão começar a surgir. Isso é fato. Tá? Nós temos muito essa questão que as máquinas vão substituir os homens, né? Isso historicamente não é provado. Né? Quando surgiu as máquinas, antes das máquinas havia de 30 a 50 ofícios, né? 50 tipos de trabalho. Com o surgimento das máquinas, nós vamos passar de pelo menos aí 15, 20 mil, hoje, né? 15, 20 mil ofícios. Né? 800 trabalhos oficiais, e dentro desses trabalhos, serviços, nós temos as especialidades desses serviços. Né? Então realmente a máquina ela ampliou o trabalho, muitos ela mecanizou, muitos desapareceram. Tá? A máquina, com a consequência a maior consequência da máquina foi o quê? É que ela submeteu o homem
a ela, né? Como ela incorporou todo o trabalho, todo o trabalho do homem, ou seja, o conhecimento, ou seja, quem costura a roupa não é o homem, mas é a máquina. Então o que, que o homem faz? Ele tem três funções basicamente, né? Que é o que? Ligar a máquina, manusear a máquina e regular a máquina. Esse é o serviço, né? Ou seja, nós não somos trabalhadores no sentido de fazer aquilo que nós estamos trabalhando. Nós somos operadores de máquina. Basicamente, muitos dos trabalhos, é claro que agora mudou bastante, isso nós vamos falar lá um pouco mais para frente, né? Mas basicamente nessa época até o surgimento do computador, né? Todos os trabalhos basicamente era operar máquinas, né? E a máquina incorporou todo o conhecimento do homem, sujeitando ele a simplesmente a três operações básicas, que é o ligar, manusear e regular. Tá? O trabalho hoje, alguns trabalhos ainda é assim, né? Nem todos os trabalhos são, mas está vivendo uma transformação muito grande, mas basicamente até pouco tempo atrás, o bom trabalhador é qual? É o bom operador de máquina. Você sendo um bom operador de máquina, você é um trabalhador eficiente. Tá? A criação ainda é muito pouco, né? Hoje nós vivemos uma outra era, nós vamos falar um pouco sobre isso, que é a indústria 4.0, né, que é a transformação. Nós vivemos uma sociedade do conhecimento, bem diferente da sociedade essa que eu estou dizendo, né? E nós estamos vivendo passando por um momento de ruptura, né? Ou seja, está mudando muitas coisas, onde a criatividade é o lema principal de hoje, tá certo? Então, o que nós vamos falar agora nesse momento? O que é o trabalho na sociedade moderna, né? O que é esse trabalho de hoje? Ele tem algumas características. Nesse segundo momento, eu vou falar algumas características do trabalho na sociedade moderna. Então, sim, a principal característica, né, hoje do trabalho na sociedade moderna é o dinheiro. Tá? Nós trabalhamos por dinheiro. Vocês estão estudando para quê? Para ter um bom trabalho, para ter uma boa remuneração. Né? Os seus pais querem que vocês estudam para quê? Para vocês terem condições financeiras boas. Então o dinheiro, primeiro o que significa o dinheiro? É uma remuneração. Então o dinheiro hoje, ele é o principal objetivo das pessoas. Né? O dinheiro se tornou o norte para todas as pessoas. Não estou dizendo aqui que o dinheiro é ruim, mas porém o dinheiro é a característica mais marcante hoje da nossa sociedade. Tá? A segunda coisa importante, a segunda característica importante é o nível de atividade. Tá? O que significa nível de atividade? O trabalho tem muitas coisas positivas, tá? E uma das coisas positivas é que ele proporciona um ambiente onde você aprende muita coisa e onde você exerce aquilo que você aprendeu. Né? Exemplo, eu sou professor, eu preciso de uma escola. Se não tiver escola, eu não sou professor. Um médico só é médico se ele tiver um hospital. Então o hospital proporciona ao indivíduo que é médico a exercer a sua profissão, e dentro desse próprio ambiente ele também aprende outras coisas. Né? Nós temos, por exemplo, muitos de vocês têm estágio, trabalho com menor aprendiz. O que é? Você ir para dentro de uma empresa, de um serviço, e aprender como é que se faz as coisas, né? Como é o ritmo, como é que se faz as operações dentro desse lugar. Então o trabalho é importante para a gente exercer as nossas atividades, né, aquilo que nós aprendemos, para aquilo que nós estudamos, mas também é importante para que eu também exerça aquilo que eu aprendi. Né? Então, ou seja, é um lugar onde eu aprendo e é um lugar onde eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Tá? Esse é um fator muito importante. Outra questão importante do trabalho, que é o trabalho, ele é um lugar diferente da nossa casa. Né? Ou seja, o item variedade. Como estou aqui, eu estou dando aula para vocês de casa. Não é a mesma coisa que eu estar dando aula fora
de casa, dentro da escola, né? Ou então o trabalho nos proporciona um ambiente diferente da nossa casa, né? Então é aquela questão importante, eu acho que acontece com vocês também, né? Muitos de vocês não estão gostando de ficar em casa, por quê? Porque tem que fazer trabalho doméstico. E ninguém gosta de fazer trabalho doméstico. Vocês preferem o quê? Trabalhar fora. Ah, porque eu ganho dinheiro? Não é só por isso, porque é um trabalho diferente, é uma coisa diferente, né? Você está produzindo algo que não é rotineiro, né? Então por mais que você faça talvez um trabalho de rotina, mas ele é fora da tua casa. Então o trabalho também nos proporciona um ambiente onde a gente exerce uma função diferente do que se a gente estivesse dentro de casa. Outra coisa legal do trabalho é que o trabalho também nos proporciona contatos pessoais, né? Contatos sociais, né? Ou seja, no trabalho nós conhecemos diversas outras pessoas, né? Nós começamos a ter relação com diversas outras pessoas, né? Quem trabalha sabe o que eu estou dizendo, né? Você vai para um trabalho, você abre muito leque de pessoas que você acaba conhecendo. É claro que muitas vezes pelo ritmo de trabalho a gente acaba ficando restrito apenas àquelas pessoas, porque nós não temos muito tempo de estar saindo e indo para outros lugares. Mas o trabalho, e principalmente dependendo do trabalho, nos proporciona esse ambiente favorável para contatos sociais. Tá? Outra coisa que acho que é fundamental no trabalho, tá, é a questão da estrutura temporal. Tá? O trabalho ele dá uma estrutura para o nosso ritmo de vida. O que significa isso? Significa que nós organizamos toda a nossa vida pelo trabalho. Que hora que eu vou ver a minha família? Depois do trabalho. Quando é que eu vou viajar? Quando eu estiver de férias. Quando é que eu vou visitar alguém? Quando acabar meu expediente. Quando eu vou conversar com alguém, eu vou ligar para alguém? Quando, ou antes, ou depois, ou na hora do intervalo de trabalho. Então o trabalho nos dá essa estrutura temporal, né, extremamente rígida de uma certa forma. É bom e é ruim, né? Nós criamos hábitos, mas também ficamos muito presos a eles. Né? Então realmente a gente tem, que é a diferença que está acontecendo agora. Que é como nós estamos vivendo uma época de pandemia, você está em casa, você não tem essa estrutura temporal. Então o trabalho e o serviço doméstico, eles se confundem. Né? E é realmente por isso que você acaba tendo o seu tempo fica um pouco bagunçado, porque você não tem esse ambiente estruturado, você não sai de casa, volta às 7h30 da manhã, volta às 11h30, depois volta às 2h, sei lá, depende da hora, como você trabalha, em que local você trabalha, mas você tem um local específico, né? Agora aqui não, nesse momento não, há uma confusão muito grande entre o tempo de casa e o tempo do trabalho, então você acaba, na verdade, uma coisa interferindo na outra, né? Que é um problema muito sério. Né? O trabalho também, eu acho que isso é o que mais preocupa as pessoas, né? Que o trabalho ele dá uma identidade pessoal. Então aquela pessoa que não tem um trabalho, ele se sente muito mal por isso, porque ele é um desempregado, ele não tem uma identidade. Né? Então um exemplo básico, quando você pergunta à pessoa quem é você, basicamente ele vai dizer, eu sou o João dentista, sou o João mecânico, sou o João. A gente acaba nos identificando, nos construindo como um indivíduo a partir daquilo que nós fazemos. Né? Então, eu sou médico, por quê? Porque eu estou trabalhando, eu sou professor porque eu estou trabalhando. Se eu não tenho um emprego, eu não sou professor. Então, é por isso que ser desempregado nessa sociedade que a gente vive é realmente doloroso. Além de tudo, você não conseguir sustentar a tua casa também. Então, ou seja, a identidade que o trabalho dá para a pessoa é extremamente fundamental para a autoestima da pessoa, inclusive. Senão a pessoa fica meio sem norte. Tá? Então, essas são as características principais do trabalho, né? Do trabalho na sociedade moderna. Tá certo? Então tá, pessoal, a gente falou um pouco sobre as características do trabalho da sociedade moderna, algumas características do capitalismo, um pouco do histórico também, e essa parte final a gente vai falar um pouco sobre a tendência do sistema ocupacional, né, do trabalho. Então,
Primeira questão importante, tá? O trabalho sempre está ligado a um sistema econômico, tá? Então, o que eu quero dizer? Um país só cresce quando tem gente trabalhando. Nós estamos numa crise muito grande. Qual é o grande dilema hoje da sociedade? Ou é a economia ou é a saúde? Se eu deixo as pessoas em casa, eu tenho problema com o trabalho. Se eu priorizo o trabalho, as pessoas podem ficar doentes. Qual decisão eu tomo? Esse é o grande dilema de hoje, né? Muitas pessoas pressionando o sistema público para voltar ao trabalho, já voltamos, boa parte, né? Ainda não está normal, mas voltamos, mas na época de fechamento total, muita gente protestando, reclamando porque as pessoas não iam morrer de Covid, mas iam morrer de fome. E a gente vê realmente que o trabalho é algo vital para a sociedade. Esse é um dilema, porque se não tem trabalho, a economia também não funciona. Se a economia não funciona, você tem um problema grande de desemprego e gerando outros problemas por consequência. Então, o trabalho ele está ligado diretamente a um sistema econômico, tá? E esse sistema econômico depende do quê? Da produção industrial, né? As indústrias, empresas fechadas, elas que são o motor. Elas fechadas é como se o motor não estivesse funcionando direito, né? Muita coisa voltou, mas ainda não plenamente. Então ainda a economia está muito a passos de tartaruga. Por quê? Porque é a produção industrial, pessoal, é a produção industrial que faz um país crescer, né? É claro que o Brasil ainda não é um país industrializado como é na Europa, né? Ainda nós somos grandes produtores de commodities, né? O que significa produção agrícola. Nós somos um país onde a agroeconomia é extremamente fundamental, muito maior do que a produção industrial, né? Mas a indústria é um setor extremamente importante para a economia no Brasil, principalmente na questão da geração de emprego, tá? Mas essa própria indústria, ela tem uma característica importante porque é o lugar onde as primeiras transformações que acontecem é lá dentro, tá? E uma das coisas mais importantes que acontece dentro desse local de trabalho, do setor industrial, é o quê? É a tecnologia. A tecnologia faz mudar o trabalho e a indústria faz mudar a tecnologia, né? É uma via de duas mãos, uma está relacionada com a outra. Então a primeira coisa importante a gente dizer é o seguinte: o que é tecnologia? Tá? A tecnologia é o aproveitamento da ciência, né? Então olha só que interessante, tecnologia e ciência. Tá? Ou ciência e tecnologia, como é melhor dito, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Então o que é? A ciência é aquilo que produz a tecnologia. É o conhecimento sobre determinada área que produz uma ferramenta, um produto, né, que usa a tecnologia como base. Um exemplo, o carro. Né? Nós temos os carros. O carro é uma tecnologia. Quem produz o carro? Um engenheiro mecânico, né? Um engenheiro de produção, um engenheiro de material, um engenheiro elétrico, né? Todos esses trabalhos, ou seja, a engenharia como ciência, né? E o carro, a tecnologia como produto dessa ciência. Né? Então você pega um avião, o avião é a tecnologia, quem produz é a ciência aeronáutica, tá? E por aí vai, né? O celular é uma tecnologia, mas quem produz? É o engenheiro de comunicação, é o engenheiro eletrônico, é o engenheiro de tecnologia, né? Todos eles trabalhando juntos, né, para produzir uma determinada tecnologia, e a tecnologia ajuda a ciência a progredir. Né? Você produz uma ferramenta, essa ferramenta vai te ajudar e você vai evoluindo. Então, ciência e tecnologia, né, são os dois lados da moeda, mas um é diferente do outro. Um precisa do outro, mas são coisas diferentes. Ciência é o conhecimento, né? E a tecnologia é o aproveitamento
da ciência ou do cientista, tá certo? Então a mudança na economia global tem gerado vários avanços tecnológicos que está, na verdade, mudando profundamente as relações de trabalho, né? Nós estamos agora, por exemplo, fazendo um trabalho remoto. Isso só está podendo acontecer porque tem tecnologia. Né? O professor poder fazer em casa, né? O chamado home office, tem milhões de pessoas nesse momento trabalhando de casa. Por quê? Porque você tem computador, você tem notebook, você tem celular, você tem internet, você tem uma série de equipamentos tecnológicos que te permite, né, a trabalhar e essa tecnologia ela oferece grandes mudanças no modo de trabalho da sociedade. Né? E isso a gente é muito claro, né, pessoal, se a gente for comparar a um pouco tempos atrás. Né? Você pega, por exemplo, um banco. O banco tinha vários caixas trabalhando. Né? Com o avanço da tecnologia foi o quê? Diminuindo a quantidade de caixa e foram substituídos por quê? Por caixa eletrônico. Agora os caixas eletrônicos também já estão sendo substituídos pelo quê? Pelo home bank, né? Ou seja, o banco no seu celular, no seu computador. Né? Hoje, basicamente, as operações são feitas pelo celular. Né? Nós estamos tendo o pagamento da Caixa Econômica para as pessoas que estão sofrendo com a questão do Covid, de baixa renda. Você faz pelo aplicativo. Né? Você tem a carteira de motorista, é feita por aplicativo. O documento do carro está no aplicativo, o título de eleitor. Então tudo, toda a relação vai mudando. Daqui a pouco você vai precisar mais de postos do Detran. Né? Por que você vai ter o Detran se você tem tudo no celular? Né? Para que você vai ter o banco? Estão cada vez mais fechando agências, todo momento fechando agências. Por quê? Porque não tem necessidade. Né? Quem vai no banco ainda são as pessoas de mais idade ou aquelas pessoas que não têm familiaridade com tecnologia. Tá? Então isso vai acontecendo. Isso vai acontecer também nos supermercados. Né? Com os caixas auto-service, né? Ou seja, para que você precisa de um caixa se a pessoa pode passar isso tudo? Então a tecnologia, ela avança bastante, ela muda muito a dinâmica da sociedade, tá? Uma característica importante também, além da tecnologia, hoje é a questão da divisão do trabalho, né? Hoje não, a divisão do trabalho é uma característica já de muito tempo, mas hoje muito mais específico, né? A divisão do trabalho, são várias pessoas fazendo poucos movimentos, pequenos serviços, né? Pequenas obrigações para tornar mais ágil o trabalho. É claro que isso também a gente vai ver que também está mudando, né? Nós estamos falando de uma época até 15 anos atrás, né? Depois, mais pra frente, nós vamos trabalhar com a questão do conceito de indústria 4.0, né? Que aí realmente está mudando bastante, que é isso que é a questão principalmente por causa da tecnologia, mas a divisão do trabalho ainda é uma questão muito presente, né? Nós temos dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, dentro de qualquer local hoje do comércio, né, qualquer local de trabalho, você tem uma divisão muito rígida, né, de funções. Você tem lá o presidente, você tem o vice-presidente, diretor, coordenador, supervisor e os trabalhadores, né, então é muito bem arranjado. Né, então essa divisão do trabalho ela é extremamente importante, inclusive para se organizar. Né? Mas ela está mudando um pouco, mas ainda ela é muito presente nos dias de hoje. Tá? Que é totalmente diferente de antigamente, onde uma pessoa era responsável por quase tudo isso. Né? Então, com o progresso da produção industrial moderna, o trabalho, a forma de trabalhar e com aquilo que a gente acaba trabalhando, modifica a pessoa também. Porque muitas dessas pessoas acabam se submetendo às máquinas e realmente ela não tem uma função intelectual. Né? Então o trabalho ainda, muitos lugares estão mudando, mas no Brasil ainda é muito isso. Né? O trabalho ele é um trabalho muito de operação. Né? E realmente esse tipo de trabalho acaba sendo um dos principais setores
que vai sofrer com o avanço da tecnologia, né? Porque uma máquina, se ela pode substituir o indivíduo, ela vai substituir. Tá? E a gente vai falar bastante sobre isso depois, né? Que é a questão do trabalho na sociedade do conhecimento, né? Que realmente com o avanço da tecnologia industrial, né? As funções, a forma como a gente trabalha está modificando bastante. Tá? Uma característica também do nosso trabalho, né, é a questão do desempenho. Né? O desempenho ainda ele é uma característica importante, a supervisão do trabalho, né? Isso tudo aparece bastante. Nós vamos falar especificamente depois dessas características, né? Mas ainda o trabalho cada vez mais sendo controlado, né? Mais vigiados. Né? Então, realmente o trabalho, e principalmente com a tecnologia, você tem um controle muito maior. É claro que isso vai gerar uma série de problemas também, né? Porque a questão da produtividade também está muito relacionado com isso. Tá? Então, finalizando, hoje existem uma diversidade muito grande, se fala em mais de 10 mil tipos de ofício, né, no mundo. Então as máquinas não vai substituir todos esses trabalhos, tá? Todos esses trabalhos, mas boa parte deles com certeza, e pelo fato de muitos desses trabalhos estar extremamente mecanizados. Então você não há uma necessidade muito grande de você ter um ser humano fazendo algo que uma máquina pode fazer. Tá? Então essas foram as principais características. Falei um pouco sobre o surgimento do capitalismo, algumas características, e também uma abertura sobre o trabalho na sociedade moderna, que a gente vai falar mais especificamente num segundo momento. Tá certo, pessoal? Esse foi o conteúdo. Tem a apostila no Google Sala de Aula para dar um apoio para vocês, mais alguns textos que eu vou colocar, e a gente vai discutindo ao longo do tempo sobre um pouco sobre isso, tá certo? A gente vai marcar uma aula ao vivo também para as próximas semanas, e a gente vai conversando. Qualquer coisa, me mande um e-mail, que assim que possível eu retorno para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, tomem cuidado, cuidem-se, cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus animais de estimação, né? Não vão para shopping center, evite aglomeração, tá certo? Isso não é uma gripezinha, ela é muito séria, e quanto mais as pessoas se cuidarem, mais rápido a gente vai voltar ao normal, tá? Estou com saudade de vocês, estou com saudade do ambiente de escola, né? Por mais que muitas coisas acontecem na escola, dá muita saudade, e com certeza a nossa relação pessoal, próxima, é o que mais falta nesse momento, tá? Mas primeiramente vamos nos preocupar com a nossa saúde. Grande abraço e cuidem-se.